achar que foi equívoco, embora os equívocos sejam sempre contra o Atlético. Do jeito que nós vimos hoje a aplicação do VAR, nós temos uma arbitragem que foi terceirizada. O jogo perdeu sua espontaneidade. O árbitro estava marcando cartão amarelo com o VAR. Então nós temos que ter uma coerência. Se o árbitro vai utilizar o VAR de forma equivocada, e o fez, ele tem que fazer esse equívoco também quando for a favor do Atlético. Por quê? Eu não sou irresponsável, todo mundo que me conhece sabe o cuidado que eu tenho com isso. Nós estamos agora, junto com a nossa assessoria de imprensa, vendo o lance do Dedé no Xará. Se aquilo não é lance dele parar, checar e revisar, porque checar é uma coisa, ele passou o jogo todo apitando, aliás, quem apitou o jogo, me parece claro, foi o Voaden. O árbitro foi só um homologador de decisões do Voaden, né? E isso é um erro de protocolo. Aliás, a decisão é de 180 minutos. O Atlético teve contra si erros graves de protocolo, que mudaram a decisão, mudaram o rumo da taça que hoje está sendo comemorada pelo nosso adversário. Então, insisto, eu não gostaria de estar aqui falando sobre isso, mas nós não podemos omitir um fato que é objetivo. O protocolo do VAR foi rasgado. Aliás, nós temos que atender orientadores do VAR, os atletas têm que despender tempo para ouvir palestras, há uma mobilização nesse sentido, mas e os árbitros? Será que os árbitros não têm palestra também? Será que os árbitros não sabem como usar o VAR? Será que o futebol brasileiro vai virar isso? Em que o árbitro vai se esconder no VAR? Hoje nós tivemos momentos que eu dirigi a pessoa que está do meu lado e disse assim, olha, o futebol acabou. O árbitro tem que ser ele que toma a decisão. Aliás, no lance do pênalti e a interpretação, eu não vou discutir o lance do pênalti, o árbitro marca o escanteio. O VAR marca o pênalti. Mas o VAR não funciona quando é a favor do Atlético? Porque, no mínimo, o lance da carga que o Dedé faz em cima do Xará, e o Dedé não está nem olhando para a bola, ela, no mínimo, tem que ser checada no vídeo. Até por uma questão de bom senso, é uma decisão, é uma final de campeonato. Ele teria que ter ido lá checar e revisar o lance do Xará. Não, aí prossegue. E vejam bem, não há sequer o movimento do árbitro de estar fazendo a checagem. Ou seja, para o VAR, o lance do Dedé no Xará não tem a menor relevância. Para nós tem. Para o nosso torcedor tem. Assim como não teve nenhuma relevância o pênalti que o Igor sofreu no primeiro jogo. Aqui não é conversa de perdedor, não é até porque nós não perdemos, né? Nós ganhamos cada vez mais a confiança que existe dentro do vestiário, de uma equipe que jogou em altíssimo nível, que fez 2 jogos de alto nível. E se alguém imaginava que o nosso adversário teria um jogo fácil, teve uma amostragem muito importante nesses 2 jogos. Mas infelizmente, para minha absoluta tristeza do nosso torcedor e todos nós que estamos no vestiário, não se permitiu que as coisas se resolvessem dentro do campo. Mais uma vez, uma arbitragem que foi absolutamente pífia, uma arbitragem que não teve coragem de tomar decisões a todo momento, ouvido, mas teve um momento que ele abriu mão de utilizar o VAR, que é o momento capital do jogo, em que nós poderíamos ter feito ali mais um pênalti, podemos ter conquistado mais um gol, e talvez nós estivéssemos falando aqui de outra coisa. Então eu lamento profundamente estar aqui de novo, me dirigindo ao torcedor para falar sobre isso, mas ou as pessoas que comandam o VAR começam a perceber que o futebol brasileiro está perdendo a sua espontaneidade, ou eu sou o primeiro dos diretores a estar falando sobre isso. Teremos vários falando a cada rodada no Campeonato Brasileiro. Rui, o lance do pênalti marcado para o Cruzeiro é um lance interpretativo, tanto que o árbitro foi lá ver, né, no VAR. Para o Atlético não foi pênalti, e o lance do Ceará para vocês foi pênalti? Eu penso que foi pênalti, mas eu não sou o árbitro. Quem tem que decidir isso é o árbitro que está dentro do campo. Só que ele abriu mão dessa decisão. Porque se você tem o VAR, a arbitragem com o VAR é uma, a arbitragem sem VAR é outra. Nós temos o VAR na final do campeonato. O VAR foi usado para decidir de forma muito objetiva quem ganhou o campeonato. Por que não usa o VAR para o Atlético? Tem alguma regra que não permite utilizar o VAR com o Atlético? Está escrito isso em algum lugar? Ou se entendeu que nós de alguma forma pressionamos? Não, nós queremos justiça. Aliás, justiça que nós não tivemos hoje de novo. Né? Então, assim, o lance da mão é interpretativo?
Sim, eu admito que seja. Eu não estou dizendo que não foi pênalti, eu admito que a interpretação. Mas por que ele não interpretou o lance do Xará? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que o lance do Xará não mereceu sequer verificação? Nós estamos na final do campeonato, não tem outro jogo. Nós não temos um terceiro jogo. E por que para o nosso adversário, se parou o jogo, aliás, eu não sei quantas vezes parou o jogo parou dezenas de vezes, né? Para cartão amarelo. Gente, um árbitro que para o jogo e usa o VAR para cartão amarelo, desculpa, não pode apitar. Pelo menos a Série A não pode apitar. E não pode apitar uma final de campeonato. Rui, desculpa. Você está há pouco tempo, chegou há pouco tempo no clube, mas está com uma tarefa importante, que é a escolha do próximo treinador. E eu queria que você falasse se já deu também para fazer um diagnóstico, inclusive com o próprio Rodrigo, com o pessoal que já está há mais tempo no clube, das necessidades do